É oficial, Palestrino, o Palmeiras oficializa nova contratação para o elenco de 2025. E não é mentira, o que você leu no título desse vídeo é a mais pura verdade. De Ossa vestirá verde e branco a partir deste segundo semestre e eu vou provar para vocês. E Matheus Reis, de fato, será que tem mesmo proposta do Palmeiras para trazer o lateral esquerdo para cá? Fica comigo, Palestrino, que tem outra fonte direto de Portugal que saiu ontem à tarde e eu não trouxe no vídeo, mas eu vou trazer aqui para vocês. E tem mais coisa também, CBF aí sacaneando o Palmeiras com arbitragem de novo e também a minha retratação em relação ao que eu falei do Abel Ferreira sobre a última entrevista coletiva. Fica comigo aí que você vai assistir tudo isso, todas as minhas opiniões e o que eu tenho para dizer para vocês hoje. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, verifica aí sua inscrição. O seu like, Palestrino, ele é muito importante e também o botãozinho do hypar, tá? Ele aparece aí só para quem nos assiste pelo celular, lá embaixo na abinha comentários. Se você chegar ali nos comentários e rolar para a esquerda, você vai ver o botãozinho hypar aparecendo para vocês. Você clicando nesse botão aí, você não sabe como você ajuda e coopera com o nosso trabalho por aqui. Fechado? Dito isso, sem mais delongas, vamos falar de Palmeiras nessa primeira edição do seu canal Notícias Meu Verdão, nessa terça-feira. Simbora, vem comigo. É o seguinte, Palestrino, meu nome é Leandro Rodrigues, para quem não me conhece, eu falo sempre aqui, todos os dias, diretamente para este coração verde e branco que está aí do outro lado, sempre aqui trazendo as principais informações que rondam as arenas alviverdes e, é claro, mexe com o nosso sentimento palestrino que está por aqui. Primeiro, quero dizer para vocês que teve muitas coisas que rolaram ontem, né? Especulações, informações, falando sobre a última entrevista coletiva aí prestada pelo seu Abel Ferreira. E aí todo mundo falando que ele estava fugindo e eu trouxe no canal aqui também uma opinião bem forte do que eu acho sobre o que ele fez na entrevista coletiva. Se você não viu, recomendo que você assista o vídeo que está aqui nos cards. E aí a galera, agora vai ter que ter muita gente vir se retratar nos seus vídeos por ele ter fugido da entrevista. Quero deixar muito claro para vocês que sim, desde o começo eu sabia que era a última pergunta para o Abel Ferreira. Não mudo nada, não vou me retratar coisa nenhuma. Aquilo que eu falei ontem é com exatidão o meu sentimento como palmeirense do que foi feito naquela entrevista e não só naquela, em outras passadas também. A conduta do Abel em determinadas entrevistas coletivas tem sido de fato questionável. Por mais que ontem seja a última pergunta e ele saiu daquela forma, para mim não justifica a maneira no qual ele agiu. É só você comparar. Pega a entrevista coletiva dele pelo Mundial de Clubes e pega essa última que ele prestou. Vocês vão ver a diferença nítida. Não acredito que teve gente que caiu aí no conto do Vigário, que só falou, é a última pergunta, então tá certo, então tá validado, não tem problema nenhum. Gente, pelo amor de Deus, continua sendo ridículo a maneira, pelo menos é a minha opinião, se você discorda tá tudo certo, com que o Abel agiu ontem na entrevista coletiva. Eu fico triste, cara, não tenho prazer de falar essas coisas não, porque eu gosto do Abel Ferreira. Eu aprendi a ser cada vez mais feliz com o time que eu amo por causa de conquistas. E essas conquistas, ele estava no comando do Palmeiras. Então eu gosto demais do Abel, mas infelizmente eu não vou ficar passando pano para coisas aqui que eu acho que foi falta de decoro sim, tá? Então eu não vou me retratar coisa nenhuma. Não volto uma palavra do que eu disse no vídeo de ontem a respeito da atitude do Abel na entrevista coletiva. Achei lamentável. E outra coisa que eu quero falar para vocês, antes da gente falar de reforços, tal, de movimentos de mercado, é que vocês viram aí que a CBF aprontou de fato com o Palmeiras? Quem assistiu meu vídeo que eu fiz a crítica aqui do jogo de Palmeiras e Corinthians na quarta-feira passada, daquela pataquada, para não falar outra palavra aqui pesada, que o seu Wilton Pereira Sampaio protagonizou na Arena Corinthians, anulando um gol legítimo, cara. Desculpa, eu já falei da onde os caras do VAR tiraram aquelas linhas. Já falei, tá aqui no vídeo aqui, depois você dá uma olhada lá. E lembro de ter falado nesse vídeo de que o Palmeiras tem tanta insignificância nos bastidores da CBF que é capaz a CBF ainda tirar sarro do Palmeiras e ainda escalar Anderson Daronco para a próxima partida. Eu falei no vídeo passado da semana. E o que acontece? Quem é o árbitro escalado para apitar Palmeiras e Corinthians na próxima quarta-feira no Allianz Parque pela Copa do Brasil? Anderson Daronco.
Esse juiz que é outro juiz questionável, cara. Esse cara, pra mim, ele tinha que se aposentar do futebol, porque pra mim não presta mais pra ser árbitro. O cara não dá conta de correr em campo. E o cara, por não conseguir correr, ele picota o jogo todo. Pra não falar decisões questionáveis desse árbitro ainda esse ano. Pergunta pra Chico Garcia, que é gremista, pergunta pra Renata Fã, que torce pro Internacional, o que esse Anderson Daronco traz pra eles aí de sentimento de últimas partidas que esse cara protagonizou como juiz. E é esse cara que vai apitar Palmeiras e Corinthians. Catastrófico. A CBF cospe no Palmeiras mais uma vez com a escalação de Anderson Daronco para este próximo jogo que vai ser decisivo pro Palmeiras. Você pode já esperar, já vai preparando o Rivotril, já vai preparando o seu calmante aí, o seu chazinho de camomila, porque o palmeirense vai sofrer nessa próxima quarta-feira, principalmente por causa de arbitragem, hein? Anota o que eu tô falando aqui pra vocês. E seguindo aqui com o nosso projeto de noticiário, como eu falei pra vocês, prometido, tá aí, eu não menti, o De Ossa vai de fato vestir verde e branco. É uma pena que esse verde e branco não seja o verde e branco do Palmeiras, né, gente? E aqui é outra crítica que a gente vai fazer. É o seguinte, ó, o Real Betis da Espanha anunciou a contratação de Nelson De Ossa, volante que foi especulado e muito no Palmeiras. E tem muita gente que fala, olha, o Palmeiras de fato queria o jogador. Só que, por que ele não tá vestindo o verde e branco do Palmeiras, tá vestindo o verde e branco do Real Betis, hein? Já vou falar pra vocês o que eu acho disso. Só pra gente finalizar aqui, contextualizar tudo que aconteceu, o clube espanhol Palestino oficializou a transferência dele nessa última segunda-feira, dia 4, e o meio-campista assinou o contrato com o Betis, válido até 2030, ou seja, contrato de 5 anos com o clube espanhol. E talvez você deve estar se perguntando, pô, mas se o Palmeiras queria tanto jogador, por que não foi, não contratou, não trouxe pra cá? Porque falta dinheiro? Não é. Pois é, não é falta de dinheiro, Palestino, é incompetência, na minha opinião mesmo. Porque Dona Leila Pereira e Anderson Barros, eles negociam via WhatsApp, eles negociam via Microsoft Teams, por e-mail. Eles querem oficializar contratações assim à distância. Eles não querem gastar e ir até o jogador. Sabe o que o Betis fez? Os dirigentes do clube espanhol queriam tanto De Ossa que eles marcaram uma reunião no México para cravar de fato e contratar o jogador. Dito e feito. O Betis foi atrás, se moveu, pegou o aviãozinho, pousou lá no México, conversou com o pessoal do Monterrey, no qual era dono dos direitos do De Ossa, e contratou o jogador. Pergunta se Anderson Barros viajou para o México. Pergunta se Dona Leila foi para o México atrás do jogador. Não foi. Dito isso, o Palmeiras toma um chapéu do Betis pelo jogador De Ossa. Aí você se pergunta, mas é pelo poder aquisitivo dos caras. Os caras eles vão pagar em euro, tem mais grana que o Palmeiras. É aí que entra a minha maior raiva. Não tem nada a ver isso, Palestrino. Sabe quanto o Betis vai pagar para o Monterrey para contratar o De Ossa, que na verdade já efetivou a contratação, só não sei se eles vão pagar parcelado isso ou à vista. Sabe quanto, Palestrino? 14 milhões de dólares. Isso em euros dá menos, deve dar uns 11 milhões de euros se você for mudar aí a moeda. E o Palmeiras tinha colocado quanto? Que a gente falou aqui, informação do Globo Esporte. O Palmeiras tinha colocado uma meta de gastar para o substituto do Richard Rios 14 milhões de euros. Ou seja, a grana que o Palmeiras destinou, segundo informações do Globo Esporte, dava para ter contratado o De Ossa e ainda sobrava dinheiro, gente. O Betis foi na frente do Palmeiras, agendou a reunião, pousou no México, conversou o staff e a diretoria do Betis junto com a diretoria do Monterrey e pagaram menos do que o Palmeiras tem em cofre para contratar o jogador. É ou não é revoltante? Fala pra mim. E as fontes nas quais eu me abasteço, jornalistas que eu reconheço aqui, eles falam, Palmeiras queria muito. E o problema não é o scout do Palmeiras. O scout do Palmeiras já vinha mapeando o De Ossa, ó, há um bom tempo, tá? Pra mim, é falta de competência e de vontade de Dona Leila Pereira e de Anderson Barros. E aí o Palmeiras toma um baita chapéu do Betis, não foi por causa de grana, porque simplesmente os caras tiveram a atitude de chegar, olhar olho no olho e falar assim, ó, nós queremos contar com você, a proposta é essa, é isso, e acabou. O Palmeiras não faz esse negócio. O Palmeiras quer ficar sondando, o Palmeiras quer ficar conversando por WhatsApp, o Palmeiras quer ficar mandando mensagenzinha por e-mail para tentar contratar o jogador. E aí acaba tomando um chapéu
para o clube europeu. E, como deixei claro, não é porque o clube europeu pagou rios de dinheiros que o Palmeiras não tinha para pagar. Muito pelo contrário, pagou muito menos do que se esperava pelo De Ossa, coisa que o Palmeiras poderia ter feito, infelizmente não fez. Para mim, isso é um chapéu do Betis em cima do Palmeiras. Tá aí, vai vestir verde e branco, mas infelizmente o De Ossa vai vestir o verde e branco do Betis, não do Palmeiras. E aqui, cara, pra gente finalizar essa parte, eu sei que às vezes é chato as reclamações que a gente faz, as críticas que a gente faz. A minha proposta aqui é sempre trazer uma coisa mais leve pra vocês. Só que eu também sou palmeirense, não se esqueçam disso, e eu fico frustrado com algumas coisas, cara. E eu preciso dizer a verdade, isso aqui é uma baita incompetência da diretoria do Palmeiras mais uma vez, velho. É omissa a diretoria do Palmeiras em relação a contratações. Eles não querem, velho. E não tem nada a ver com gastar rios de dinheiros. Eles poderiam pagar menos do que foi proposto. E tá aí. Só porque não teve a coragem de ir atrás do jogador, de bater na porta lá do jogador pra trazer pra cá, o Palmeiras toma esse chapéu. Cara, é triste, eu peço desculpa pra vocês, mas não tem como elogiar, gente. Isso é incompetência. Enquanto a diretoria do Palmeiras não mudar a forma na qual trata as suas contratações, velho, a gente vai continuar contratando jogadores aí meia boca, o famoso cachorro magro que a gente vive dizendo aqui, e não vai trazer jogadores protagonistas. E o De Ossa define o seu futuro, vai ser jogador do Betis, pelo menos com um contrato aí de 5 anos. Posta nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Eu não venho aqui planejando sempre praguejar ou reclamar sobre o Palmeiras. Eu venho aqui para falar a realidade, velho. E hoje, infelizmente, a realidade do Palmeiras é que, na minha opinião, a diretoria, tanto Leila Pereira e Anderson Barros, são omissos e incompetentes para trazerem reforços ao Palmeiras. Para mim, isso já está mais que provado, por A mais B, tá? Eles são, de fato, incompetentes, morosos e, quem sabe, até preguiçosos em ir atrás de reforçar o elenco do Palmeiras. Tá aqui, ó, na cara de vocês, estampado essa realidade que eu tô falando. E pra gente ficar pelo menos um pouco feliz, falando de contratações, parece até que eu tô entrando em contradição, mas não estou. O Palmeiras de fato fez uma contratação, e uma contratação boa, que agora vou trazer pra vocês e é oficial de fato. O Palmeiras acertou na tarde dessa última segunda-feira também, Palestrino, a contratação do lateral direito Kelvin, ele mesmo que a gente já vinha trazendo aqui no canal, ele que estava atuando lá pelo CSKA da Rússia. O jogador hoje ele tem 24 anos e assinou o vínculo até julho de 2030 e vai custar aos cofres do Palmeiras apenas 5 milhões de euros, o que dá aproximadamente 32 milhões de reais, tá? Arredondando aqui. Após iniciar a carreira nas categorias de base do Guarani de Palhoça, lá em Santa Catarina, Kelvin chegou ao Atlético Paranaense em 2019 e ele foi alçado ao elenco profissional do clube paraense no mesmo ano, no qual disputou mais de 150 jogos e foi campeão também pela Copa do Brasil de 2019 e da Sul-Americana de 2021, além de participar do vice-campeonato da Libertadores de 2022. Então, menino novo, 24 anos, já tem um baita currículo, pelo menos pelo Atlético Paranaense. Já considerado, né, um dos destaques da equipe do Atlético Paranaense, ele se transferiu para o CSKA da Rússia, lá em setembro de 2023, e disputou pelo clube russo 63 jogos, marcou 5 gols e deu 9 assistências, conquistando a Copa da Rússia 2024-2025 e a Supercopa da Rússia em 2025. Ao longo da carreira do Kelvin, também ele teve aí convocações às seleções brasileiras sub-20 e também à seleção olímpica. Em entrevista, o jogador disse que está realizando um sonho e está ansioso para vestir a camisa do Palmeiras, conhecer os seus companheiros e também estrear pelo Verdão. A gente fez a crítica em relação ao De Ossa e aqui eu quero dar os parabéns para a diretoria, porque é assim que a diretoria tem que agir. Pô, você tá precisando de um lateral direito? Não enrola, velho. Vai atrás. E aí o Palmeiras agiu rápido nesse caso. Eu espero que o Palmeiras sempre haja como agiu com o Kelvin. Tá precisando do jogador? Vai lá e contrata. Ele entra de fato nos padrões que o Palmeiras gosta de contratar. Jovem, promissor, né? Barato, não foi caro, 5 milhões de euros é muito dinheiro para mim e para você, mas pro Palmeiras não é muito dinheiro, tá saindo bem barato a contratação do Kelvin e é lógico que o Palmeiras também contou com a vontade do jogador de sair do futebol russo, né? Voltar e mostrar o seu futebol aqui no Brasil, quem sabe alçar seleção brasileira. Ele que é um lateral bem ofensivo, pode atuar como ala e pode também atuar, quem sabe, como ponta, né? Então,
O conto tá aí pra vocês. A contratação perfeita pro professor Abel Ferreira. Ele que gosta de ficar dobrando lateral, como a gente costuma falar aqui. O Kelvin pode fazer essas três funções. Lateral direito, ele pode ser aí um ala e pode ser aí, quem sabe também, um ponta direita, porque ele é um jogador muito ofensivo, pelo menos da maneira que ele jogava lá no Atlético Paranaense. Parabéns ao Palmeiras nesse ponto. Aqui agiu correto. E aí é o que eu falo pra vocês, eu não tenho problemas em elogiar quando a diretoria do Palmeiras acerta. Só que, ultimamente, cara, tem sido muito mais erros do que acertos. Felizmente, teve o acerto do Kelvin aí. Eu espero que eles acertem agora, né, para trazer algum jogador pro lugar do Richard Rios, que saiu, e também pelo menos um lateral esquerdo, né, gente? Pelo menos eu espero. Mas posta nos comentários, quero saber a opinião de vocês sobre a chegada do Kelvin ao Palmeiras, tá bom? Anúncio oficial já trazido aí pelos principais portais e principalmente pela Sociedade Esportiva Palmeiras. E pra gente finalizar o vídeo dessa manhã, nós falamos sobre Matheus Reis, ele, lateral esquerdo, que hoje está no Sporting de Portugal. E aqui na sua tela tá um site oficial de mídia esportiva lá de Portugal, muito reconhecido, dizendo o seguinte: Palmeiras não larga Matheus Reis e prepara a proposta junto ao Sporting pelo Brasileiro. Como vocês estão vendo bem no cantinho aí, ó, matéria publicada dia 4 de agosto de 2025 pelo jornal Record, ou Record, não sei, eu acho que é Record, tá? Eu acho que é jornal Record lá de Portugal. Então é uma mídia muito conhecida também, dificilmente dá barrigada, e trazendo a informação de que o Palmeiras de fato tá atrás desse jogador aí, o Matheus Reis, né? Ele que é lateral esquerdo, tem 30 anos de idade. Já falamos no canal aqui que ele tá passando por uma situação complicada lá em Portugal, sofrendo ameaças de morte para ele e para sua família, por causa aí de uma situação que aconteceu numa rivalidade entre Sport e Benfica. Os torcedores do Benfica não gostaram de algumas atitudes que ele tomou. Enfim, eu não sei explicar em detalhes essa situação. O fato é que ele tá passando por uma situação bem complicada e provavelmente a esposa dele deve ter chegado para ele e falar: amigão, agora de fato é a hora da gente ir embora de Portugal. Então ele tá querendo sair do Sporting. Jogador que não custaria caro aos cofres do Palmeiras. Se você quer saber mais, eu trouxe também no vídeo que tá aqui, ó, nos cards para vocês sobre o jogador, mas eu fiz questão de trazer para vocês essa matéria do jornal Record de Portugal, tá? Mais uma vez aí, ó, Palmeiras não larga Matheus Reis, prepara a proposta junto ao Sporting pelo Brasileiro. Eu gostaria de ler a matéria com vocês, mas ó, a matéria ela é paga, tá? Ela precisa pagar e eu não vou pagar para ficar lendo matéria do Jornal de Portugal, tá, gente? Porque eu vou pagar a matéria dos caras para ler, tipo, uma vez na vida, outra na morte? Então não faz sentido, tá? Mas tá aí a chamada dessa matéria importante, porque é uma posição que o Palmeiras tá precisando, e esse lateral eu só tenho ouvido falar bem dele, tá? O Matheus Reis. Então, seria para contratar, chegar e fazer disputa e páreo com o Piquerez. Seria muito legal se o Palmeiras, quem sabe, anunciasse esse jogador mais para frente. Mas por hora, só temos a informação do Nicola ontem, dizendo que o Palmeiras não deve ir atrás do cara, porque renovou o contrato com o Piquerez, o que eu acho um erro. Temos a informação que contrasta com essa do Nicola, do Diego Firmino, dizendo que o Palmeiras já oficializou uma proposta pelo jogador, e agora aparece mais esse veículo aqui, direto de Portugal, falando que o Palmeiras não desistiu do Matheus Reis. Então, muito legal, vamos esperar, vamos aguardar. Sabe que aqui no canal você pode acompanhar sempre o desdobrar dessas novelas de contratações do Palmeiras. Você acredita? Você acha que esse cara tem a possibilidade de jogar no Palmeiras? Eu, como torcedor, espero que sim, né, cara? Mas você tá ligado como é que a banda toca em relação às contratações do Palmeiras. Bom, esse vídeo aqui é uma clara evidência do que eu acho para vocês sobre como a diretoria age em relação a contratações, né? Fica devendo muito. Até acerta algumas coisas, no caso do Kelvin, que sim, de fato foi importante, parabéns à diretoria, mas a grande maioria das vezes, Anderson Barros e Leila fica devendo demais em contratações ao Palmeiras. E dessa forma eu vou terminando por aqui essa edição da manhã do nosso canal Notícias Meu Verdão. Sempre agradecendo demais a audiência de todos vocês. Muito obrigado de coração por todos vocês que estão aqui. É vocês que fazem esse canal continuar aqui todos os dias falando de Palmeiras, porque vocês se agradam. Eu tenho percebido que a grande maioria de vocês gostam dos vídeos que eu posto. Obrigado demais. Já quero pedir, mendigar, como sempre falo aqui,
inscrição de vocês no canal, o like de vocês é muito importante. Sempre dando no botão aí, palestrino. Pô, ajuda nós aqui, pô. O like não te custa nada, você não vai pagar nada por isso. E também se você assiste pelo celular, que eu sei que tem uma grande massa de pessoas que assiste a gente pelo celular, clica aí no botãozinho hypar, você ajuda muito o nosso trabalho, beleza? Vou ficando por aqui, que o Papai do Céu deu uma excelente terça-feira abençoada a todos vocês. Volto num próximo vídeo e avante palestra.